Graça e paz, amados irmãos. Gostaria de convidá-los para fazermos uma meditação em cima de um texto muito conhecido. Ele está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, os versos de 1 a 8. Vamos ler o texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos e irmãs, há momentos em nossa caminhada cristã em que tudo muda de forma abrupta. Às vezes não é um crescimento lento, mas uma ruptura, uma perda, uma crise, um luto. É exatamente nesse tipo de momento que Isaías se encontra no capítulo 6 do seu livro. Ele nos relata: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa frase não é apenas uma marca temporal, é uma declaração teológica. A morte de Uzias representou o fim de uma era de estabilidade. Uzias ele foi um rei forte, próspero, bem-sucedido, até que o orgulho levou a usurpar o lugar de sacerdote e Deus o feriu com lepra. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, nos versos de 16 a 21. Ele morreu isolado, o trono ficou vazio. E foi então que Isaías viu o trono que nunca ficou vazio, o trono de Deus. Hoje quero explorar com vocês como a remoção de certos reis em nossa vida pode ser o caminho que Deus usa para nos revelar sua glória. Talvez você ainda não viu o Senhor como Isaías viu, porque há Uzias demais no seu campo de visão. Mas quando Uzias morre, seja literalmente ou simbolicamente, você pode ter certeza que o céu se abre. Isaías começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, não por acaso. Uzias foi rei por 52 anos, meia década de estabilidade, de vitórias, de segurança nacional. Mas o que Isaías talvez não via é que Uzias também podia estar ocupando um lugar no coração que só Deus deveria ocupar. É assim conosco também. Nos apoiamos em pessoas, cargos, estruturas, líderes, sistemas e, sem perceber, colocamos nossa confiança neles mais do que em Deus. E quando eles caem, quando morrem, quando falham, só então nós percebemos o quanto deixamos de olhar para o trono eterno. Às vezes, Deus permite a queda de nossos ídolos, e sim, até dos bons, para nos fazer lembrar que só Ele é Rei eterno. Isaías continua: Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Que contraste! O trono de Judá está vazio, mas o trono de Deus está ocupado. E não apenas ocupado, mas alto e sublime. Nenhum rei humano jamais se assentou nesse tipo de trono. Ele vê os serafins cobrindo o rosto e os pés, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é sua separação total, sua perfeição moral, sua glória inigualável. Essa é a visão que transforma. R.C. Sproul dizia: o problema fundamental da humanidade é que ela não conhece a santidade de Deus. A visão correta de Deus arranca todo orgulho, ela nos coloca de joelhos. E repare, a glória do Senhor enche toda a terra, não apenas o templo ou Jerusalém. Toda a terra está cheia da sua glória, mesmo que os olhos carnais não a vejam. Diante disso, Isaías não diz: que privilégio meu, ele diz: ai de mim, estou perdido. A palavra perdido aqui significa desfeito, aniquilado. O homem que talvez achava que via bem, agora se vê cego, sujo e indigno.
Ele diz: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que interessante, Isaías era um profeta. A boca era seu instrumento. E é justamente isso que ele reconhece como impuro. A santidade de Deus não apenas revela a sua glória, ela denuncia a nossa miséria. Por isso ninguém pode servir a Deus, de fato, até que seja esmagado em seu orgulho. Isaías está se desfazendo diante da glória divina. E é aí que começa a sua transformação. Mas Deus não o destrói. Um serafim voa até o altar, pega uma brasa viva e toca os lábios de Isaías, dizendo: a tua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado. Aqui está a graça de Deus. O altar é símbolo de sacrifício. A brasa é símbolo da expiação. Deus está dizendo: eu mesmo tratarei do teu pecado. Isaías não subiu até Deus. Deus veio até ele e o purificou. Essa é a boa nova do Evangelho. Deus nos revela a sua santidade não para nos aniquilar, mas para nos regenerar. É por meio do sacrifício que somos tornados aptos a permanecer diante dele. Agora, purificado, Isaías ouve: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E então responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe que tem uma ordem, né, nessa conversa dele com Deus. Primeiro tem a visão da glória, depois o quebrantamento, a purificação, o chamado, e aí só que vem o envio. Isaías só está pronto para servir depois de ser transformado. O ministério nasce do impacto da glória de Deus. Não é fruto de treinamento, mas de encontro. Só serve bem aquele que já foi ao chão diante do trono. O que nós podemos concluir, meus irmãos? Qual é o Uzias da sua vida? Talvez Deus precise remover algo ou alguém do centro do seu coração. Às vezes nossos ídolos não caem de imediato. Às vezes é preciso uma perda, um luto, uma crise. Mas Deus, em sua graça, nos permite ver o trono. Ele está alto, sublime, ocupado, estável. E quando o vemos como ele é, nós nos vemos como nós somos. E então, pela graça, somos transformados. Que hoje, como Isaías, possamos dizer com o coração cheio de temor e prontidão: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Trabalha ela nos nossos corações, para que nós possamos ser como Isaías, possamos ver ao Senhor e possamos responder: Senhor, estou aqui, usa-me, envia-me a mim. Que o Senhor possa estar cuidando das nossas vidas, nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.